Eu não queria fazer esse vídeo sobre o Faustão, até porque ele está internado há vários dias com uma insuficiência cardíaca descompensada, um quadro bastante delicado, com indicação de transplante de coração. Foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa, eu mesmo não sabia dessa história dele. E eu não queria fazer o vídeo porque não tenho interesse aqui do canal, só porque é famoso a gente ficar fuçando na vida das pessoas. Ah, fala do Faustão aí. Eu não tinha nada para dizer sobre o caso dele em específico. Ontem mesmo uma enfermeira que trabalha comigo chegou para mim e falou: doutor, o senhor não vai fazer o vídeo do Faustão lá no seu canal? E aí eu falei: pô, caramba, ô louco meu, mais uma aqui querendo que eu fale do Faustão, bicho. Pô, mas por que eu tenho que falar do Faustão? E aí ela virou para mim e falou assim: o senhor não sabe, ele tá fazendo hemodiálise. E aí eu respondi: desculpa, eu não tava sabendo, né? Me conta aí o que você tá sabendo, que eu não sei, para eu poder comentar. E aí ela ficou brava: o senhor não quer saber, agora o senhor vai pesquisar sozinho, eu não falo mais com o senhor hoje. Ô louco, meu! E depois dessa bronca da enfermeira, eu cheguei à conclusão que eu deveria sim falar sobre o caso do Faustão. Afinal, é um tema inédito para a gente comentar aqui no canal, que é a chamada síndrome cardiorrenal. Então, roda a vinheta aí. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, o maior canal de saúde renal do YouTube, com foco na prevenção. Esclareço desde já que eu não tenho acesso às informações médicas do Faustão. Tudo que eu vou comentar aqui nesse vídeo tem uma finalidade didática, educacional, baseado nas informações que já estão disponíveis na imprensa, e pode ser que muita coisa que eu diga aqui se encaixe no quadro dele, talvez algumas coisas não se encaixem, mas apenas para vocês entenderem o que é essa tal de síndrome cardiorrenal. Para falar sobre isso, primeiro eu preciso dizer o que é insuficiência cardíaca. É uma falência do músculo do coração, que é o miocárdio, e ele perde a sua capacidade de contratilidade. Tem vários graus essa doença, graus leves até graus mais graves que chegam na indicação do transplante cardíaco, como é o caso do Faustão. E essa perda da capacidade contrátil leva a uma série de sintomas, aquilo que as pessoas popularmente chamam de coração fraco, ou coração grande, coração dilatado. Essa doença ela tem algumas causas principais, que são a miocardiopatia isquêmica, que é aquela doença das coronárias que vai fechando, infarto, e isso vai causando, com o passar do tempo, uma falência do músculo cardíaco. E a outra causa é a miocardiopatia dilatada, que faz lembrar também de um outro famoso, o humorista Mussum, que faleceu em 1994 após a realização do transplante cardíaco. E para vocês visualizarem melhor o que acontece com o coração nessa situação, eu vou colocar aqui uma imagem. Do lado esquerdo, um coração normal, que tem tamanho normal, espessura do miocárdio normal, as câmaras cardíacas, que são essas cavidades, têm o tamanho normal, e a quantidade de sangue que está sendo ejetada pelos ventrículos também normal. Já do lado direito, nós temos um coração doente, dilatado pela insuficiência cardíaca, e aí vocês reparem que é um coração de tamanho aumentado. O miocárdio tem as paredes afiladas, ou seja, são mais finas, são mais fracas, as cavidades estão aumentadas de tamanho e, consequentemente, o sangue não consegue ser totalmente ejetado pelos ventrículos. Então vocês percebam que a quantidade de sangue que fica dentro do coração é maior naquilo que a gente chama de congestão. Para falar de sintomas, eu deixo aqui o coraçãozinho doente. A gente divide de uma forma bem simples para vocês entenderem o coração em dois lados. O lado esquerdo, que conduz o sangue arterial, que é aquele sangue oxigenado que já chegou dos pulmões, e do lado direito nós temos a condução do sangue venoso, é aquele sangue que veio da circulação sistêmica, que é aquela circulação do sangue de todos os órgãos que estão devolvendo para o coração
aquele sangue que já foi utilizado para suas funções. Então, resumidamente, o coração faz duas coisas: mandar sangue oxigenado para os órgãos do nosso corpo e depois receber de volta esse sangue que já foi utilizado por esses órgãos. Então, de uma forma simples, nós temos sintomas decorrentes da falta de bombeamento do sangue para os órgãos e sintomas decorrentes da incapacidade desse sangue retornar para o coração, que é o que nós chamamos de congestão. Então, os sintomas decorrentes dessa falência do mecanismo de bomba, por exemplo, no sistema nervoso, no cérebro, nós vamos ter tontura, sonolência, lentificação do raciocínio, confusão mental, em casos graves até o rebaixamento do nível de consciência, lembrando que o Faustão já é um senhor de 73 anos de idade. Outros órgãos, como os rins, também sofrem consequências dessa má perfusão, essa pressão baixa, esse sangue que não chega, levando a quadro de injúria renal aguda. Então o rim vai sofrer por causa dessa não chegada do sangue. Preciso destacar, esse é o ponto mais importante: o paciente com insuficiência cardíaca tem um acúmulo importante de líquido nos pulmões, tanto nos alvéolos como na forma de derrame pleural, e esse acúmulo de líquido nos pulmões é o que causa o maior sofrimento do paciente com insuficiência cardíaca, que é a falta de ar. O paciente ele não consegue respirar direito, ele perde a capacidade de fazer atividades físicas, ele começa a ter um cansaço progressivo a todo tipo de esforço que ele faz, e até mesmo para dormir há uma grande dificuldade, porque ele tem que dormir com 2 ou 3 travesseiros para conseguir respirar melhor, e isso quando ele não tem vários despertares noturnos com falta de ar, como se fosse um afogamento num fenômeno que nós chamamos de dispneia paroxística noturna. Já no lado direito do coração, que é a circulação venosa, o coração não vai conseguir receber o sangue, então os líquidos corporais vão se acumular nesses órgãos. Por exemplo, no fígado, que vai ficar bastante inchado, o paciente pode ter extravasamento de líquidos para o abdômen, aquela água na barriga que chamamos de ascite. As pernas vão ficar inchadas por incapacidade das veias retornarem o sangue, e o próprio rim também vai sofrer uma consequência dessa congestão venosa, que é o segundo mecanismo da injúria renal aguda, que é o aumento do tamanho do rim, o edema renal, com aumento da pressão na veia renal, como consequência dessa incapacidade do sangue retornar ao coração. Então, no caso do Faustão, pessoal, o que nós temos aqui é uma combinação desses dois mecanismos. O sangue não chega até o rim, e o pouco sangue que chega no rim, ele não consegue retornar para a circulação. Isso leva a um quadro de injúria renal aguda, que nós então chamamos de síndrome cardiorrenal. É quando o rim para de funcionar por causa dessa falência cardíaca. Essa injúria renal pode ser total, com a redução importante do volume urinário, alteração de ureia e creatinina, especialmente naqueles casos mais graves onde há choque, quer dizer que o paciente precisa de medicamentos endovenosos contínuos para manter a pressão arterial, e nesse caso nós indicamos terapia renal substitutiva, hemodiálise, que pode ser intermitente ou contínua, dependendo da gravidade do paciente. E essa injúria renal também pode ser parcial, quer dizer, nem precisa ter alteração de ureia, de creatinina, basta esse paciente começar a urinar um volume abaixo daquilo que ele ganha de líquidos na forma de medicamentos e dieta ao longo do dia. Por exemplo, ele pode estar urinando 1 litro de urina por dia, o que seria normal, mas ele recebe 2 ou 3 litros de medicamentos. E aí, nesse caso, começa a haver um represamento, um acúmulo muito importante de líquidos, e a hemodiálise pode ser indicada apenas para a remoção desse líquido numa modalidade que nós chamamos de ultrafiltração, que também pode ser intermitente, ou seja, fazer todo dia um pouquinho, ou ainda aquela forma contínua que faz 24 horas por dia. Importante lembrar que, como toda injúria renal aguda, esse quadro ele é transitório, e havendo a resolução do quadro, no caso do Faustão vai ser necessário o transplante cardíaco, é muito provável que haja uma recuperação importante da função renal e ele não dependa mais dessa hemodiálise depois que ele tiver alta hospitalar. E em respeito ao nosso público, eu vou comentar aqui sobre 5 tipos de síndrome cardiorrenal. É uma classificação.
Aqui no caso do Faustão eu estou falando da tipo 1, ou seja, é uma injúria renal aguda que é decorrente de um problema cardíaco mais acentuado. Mesmo sendo uma insuficiência cardíaca crônica, essa piora acentuada do coração levou a uma injúria renal aguda. Então aqui é o coração prejudicando o rim. Na síndrome cardiorrenal tipo 2, você também tem o coração afetando o rim, mas de uma forma mais arrastada. Aqui eu estou falando daquele paciente que vai no cardiologista, que passa nas consultas, toma aquele remedinho todos os dias e essa incapacidade parcial do coração de bombear o sangue leva a uma doença renal crônica. Já na síndrome cardiorrenal tipo 3 e 4 é o contrário, nós temos as doenças renais levando a doenças cardíacas. Por exemplo, uma nefrite aguda na tipo 3, levando a uma insuficiência cardíaca aguda por conta daquele acúmulo de líquidos no organismo. Já na tipo 4 é a mesma coisa, só que de forma arrastada. Aqui, por exemplo, nós temos o paciente renal crônico em hemodiálise, que tem alterações metabólicas e circulatórias crônicas que podem levar também à insuficiência cardíaca de forma crônica, de forma arrastada. E, finalmente, a síndrome cardiorrenal tipo 5, que é aquela que você não sabe quem nasceu primeiro, ou o ovo ou a galinha. Na verdade, é a mesma doença provocando problema renal e cardíaco ao mesmo tempo. E um exemplo aqui são as doenças autoimunes como o lúpus, que acomete o coração e o rim ao mesmo tempo. E é isso que eu tinha a dizer sobre insuficiência cardíaca e síndrome cardiorrenal. Em relação ao Faustão, eu desejo de coração que ele consiga logo esse coração, que apareça um doador compatível o mais breve possível, que ele faça a cirurgia, que seja um sucesso, que ele se recupere e volte logo aí às telas da televisão e que volte aqui, quem sabe um dia aqui no nosso canal para contar essa história pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça do like, da inscrição no canal, do sininho das notificações. Você já sabe fazer tudo isso. E também convide mais amigos a ajudarem no nosso crescimento. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.